Após a conquista de Ceuta, Dom Henrique e seu irmão Dom Pedro vão permanecer em Ceuta por alguns meses. Os dois, aliás, os três, né, de todos os filhos de Dom João I e Filipa de Lencastre, esses três ficaram conhecidos como os príncipes perfeitos. E uma outra expressão ainda mais conhecida, se referindo aos filhos de Dom João I, foi a ínclita geração. Bem, mas de todos os filhos, tem um mais novo chamado Dom Fernando, que tem um fato que acontece com ele que é bem trágico, mas interessantíssima assim, a história dele, o fim da vida dele. E vamos falar dele depois. Então vamos focar hoje nos três: Dom Henrique, Dom Duarte e Dom Pedro. Dom Duarte era o príncipe, ou seja, o herdeiro do trono. Dom Henrique e Dom Pedro têm participação muito importante no reino de Portugal, apesar de não serem reis. O Dom Pedro, mais na frente eu vou falar, vai governar por um tempo como regente. E ele era regente do sobrinho, do filho de Dom Duarte. Mas enfim, depois a gente chega lá. Hoje eu quero focar então, principalmente, falar alguma coisinha do Dom Duarte, alguma coisinha do Dom Henrique, que depois a gente vai falar bastante do Dom Henrique, e focar mais hoje no Dom Pedro, tá? Então olha só, primeira coisa, o Pedro e o Henrique, o Dom Pedro e o Henrique, os dois infantes, vão ficar em Ceuta alguns meses, depois que o grosso dos navios voltam, né, da armada volta, eles vão ficar em Ceuta. Ambos eram muito estudiosos e Dom Henrique vai aproveitar o tempo que esteve ali para colher o máximo de informação possível sobre o comércio, principalmente de pedras preciosas do interior da África. O que vai levar ele a conceber o seguinte plano: o plano de, ao invés de tentar ingressar na África por terra, contornar o litoral africano e avançar pelos rios. E isso aí podemos dizer que foi a primeira etapa dos descobrimentos portugueses teve esse objetivo. Só depois que eles avançaram muito no litoral, para o sul, é que eles vão começar a pensar em contornar a África para poder atingir as Índias. Mas inicialmente o objetivo era atingir o interior da África pelos rios que desembocavam no Oceano Atlântico. Muito bem. Então, depois de alguns meses, ambos voltam para Portugal. Dom Henrique vai se fixar na região ali do Algarve, na ponta de Sagres. Depois a gente vai falar disso também quando a gente for falar do Dom Henrique, a famosa escola de Sagres, né? Muito bem. E o Dom Pedro vai fazer uma longa viagem de estudos pela Europa. Tá? Então, veja, o Pedro, só para vocês terem uma ideia, ele foi para Veneza e ganhou os manuscritos da história da viagem do Marco Polo à China. Marco Polo foi um italiano que viajou à China no século XII. Bem, é de um valor extraordinário esse presente que ele recebeu lá em Veneza. Ele vai para a Polônia e vai lutar no exército polonês e vai ganhar uma medalha por bravura no exército de Segismundo da Polônia. Além disso, ele visita a corte da Dinamarca, da Inglaterra, de Castela e de Aragão. Em Aragão, ele vai casar com Dona Isabel. Tá? Além disso, ele se revelou um grande poeta e filósofo. Ele escreveu o Tratado da Virtuosa Benfeitoria. Traduziu um livro de Cícero, o grande Cícero, orador, advogado romano. O livro se chamava De Amicícia, da amizade. A primeira tradução para o português foi feita pelo Dom Pedro. E óbvio que a tradução que ele fez para o português daquela época deve ser tão difícil de ler como o latim, porque o português mudou muito nesse tempo. Mas não deixa de ser óbvio, né? Não deixa de ser um grande feito. E, segundo um autor chamado Tito Livio Ferreira, o Pedro I com certeza é o português da época dele que mais conhecia teoria política antiga e contemporânea deles. Então, já deu para ver que o Pedro não era nenhum bobinho. E nessas viagens que ele fazia pela Europa e por outros lugares do mundo,
Ele estava sempre a serviço desse ideal português das grandes navegações e dos descobrimentos marítimos. Muito se fala no irmão dele, o Dom Henrique. Inclusive o Dom Henrique tem o título, né, de O Navegador. Justíssimo título. E o Dom Pedro fez muita coisa também, mesmo antes dele ser regente do reino, e quando foi regente fez também. Mas é meio que ele fica um pouco eclipsado por causa da figura do irmão, o Dom Henrique. Mas a participação dele no desenvolvimento dessa política de expansão marítima portuguesa é fundamental também, tá bom? Bem, o Dom Duarte, ele quando volta para Portugal, ele não fica em Ceuta, ele participa da campanha de conquista de Ceuta, volta para Portugal imediatamente e vai integrar um conselho do pai dele, do Dom João I, porque ele era o natural sucessor do trono, então ele tinha que estar por dentro das questões administrativas, políticas, né, se envolver nos problemas todos, porque no futuro ele que seria o soberano. É isso, pessoal. Vamos continuar assim com mais paciência, porque agora tudo é importante para a gente aqui em História do Brasil, tá? A gente está chegando aí às portas do descobrimento do Brasil. Mas antes de chegar lá, a gente vai ver as etapas dos descobrimentos portugueses. O primeiro ponto de partida foi a conquista de Ceuta. No próximo vídeo agora eu devo fazer um vídeo sobre a conquista de algumas ilhas do Atlântico, provavelmente as Ilhas da Madeira, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês e não se esqueçam de procurar lá o meu canal do Telegram, vou deixar o link aqui embaixo, já coloquei 2 episódios lá do nosso podcast de História do Brasil e música sertaneja caipira. Um abraço.